E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, beleza? Então a gente vai aí para as últimas aulas dessa disciplina de manutenção em sistemas eletrônicos, beleza? Então somente para recordar a vocês, né? Eu passei no grupo, mas fique mais uma recordação aqui, ó. Então nós vimos, né, os choppers, beleza? Que são o que? Conversores, corrente contínua para corrente contínua, tá? Depois falamos sobre os inversores, né, que saem de corrente contínua para corrente alternada, beleza? Na última aula falamos dos retificadores, corrente alternada para corrente contínua. E agora falaremos de um outro tipo de conversão que seria alternada para alternada, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então a gente vai começar a falar um pouquinho dessa sistematização. Então vejam só, nós falaremos, né, de os conversores, corrente alternada para corrente alternada. Então eu tenho aqui a minha entrada e a minha saída, beleza? E para que eu possa entender que entre a entrada e a saída nós teremos um sistema de chaveamento, beleza? Com utilização de semicondutores, tranquilo? Então nós teremos entre a entrada e a saída, as tensões de entrada e saída, nós teremos um sisteminha que é utilizado semicondutores, beleza? Tranquilo? Lembra, né? Diodos, né? Os DIAC, por exemplo, né? TRIAC, MOSFET, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então vamos para algumas aplicações desse tipo de sistema, tá? Então vamos lá. Controle de intensidade luminosa, controle de temperatura, controle de velocidade de motores de indução, limitação de corrente de partida para motores de indução, estabilizadores de tensão, filtros ativos, pré-estabilização em fontes de alimentação e UPS, também utilizados em economia de energia, sistemas de potência, entre outras possibilidades, tá? Então vejam o seguinte. Então o que ocorre nessa situação aqui, ó? Lembram que na última aula nós estávamos falando dessa figurinha em azul, tá? Vem nessa figurinha em azul, tá certo? Então o que acontece, né? Vejam que eu tenho uma figurinha em vermelho e a verde. Todas elas são senoides, beleza? Porém, nós sabemos que na relação alternada, como vimos algumas disciplinas anteriores, semanas anteriores, né, haverá distúrbios, né, entre outros problemas nesta corrente, nesta tensão, tá? Nesse sistema, né? Então, galerinha, o que acontece? Quando eu faço esse meu sisteminha aqui, ó, de alternada para alternada, eu estou saindo dessa condição vermelha. Vejam que é uma senoide, mas é uma senoide meio esquisita, né? Uma senoide que não é pura, tá? Não é pura. Então, o que eu faço? Eu preciso corrigir esse sistema, tá? Eu preciso corrigir esse sistema. Então, para que eu possa ter uma senoide pura, né, na minha saída, se vocês observarem bem aqui, ó, vamos ampliar aqui, ó, tá? Então vejam que nessa situação de entrada eu tenho essas parte aqui em vermelho que acontece e essa em verde, distúrbios, né, entre outros processos que ocorrem que acabam dificultando com que a minha saída seja perfeita. Então, para isso nós utilizamos esses conversores. Por quê? Porque aí na minha saída eu terei a garantia que esta senoide sairá de forma
Certo, galerinha? Então é isso aí que eu queria passar para vocês inicialmente, tá? Então vejam o seguinte, quando nós temos conversores de alternada para alternada, é justamente para que nós possamos fazer um ajuste fino na nossa senoide de saída, tá? Na saída, né? Na nossa tensão de saída e no formato da onda, tá certo? No formato da onda, beleza? Por isso que na aula passada eu foquei muito a relação da senoide pura, tá bom? Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então, vejam que nos conversores alternados para alternados, aí nós teremos algumas situações. Então, nós vamos falar de dois basicamente. Nós falaremos dos gradadores e estabilizadores, certo? Também como no break, né? Tudo mais, tá? Então, nós começaremos a falar dos gradadores. Um gradador é um conversor, né, de corrente de tensão alternada para tensão alternada, tá? E aí, galerinha, nós temos o seguinte: nós teremos um gradador que usa triac, tá? Então, nós teremos gradadores que utilizarão o gradador. O que é o gradador mesmo? Eu esqueci. Gradador é um tipo de conversor de alternada para alternada, tá certo? Beleza? E aí nós teremos os gradadores que utilizarão triac e os gradadores que utilizarão tiristores, tá? Tiristores, lembra que nós temos diferenças lá. Vejam o seguinte, né? Ó, quando nós falamos de controle por ângulo de condução, então vejam o seguinte: peguei um circuitinho puro, lembrando uma coisa, galera, esse circuito é de que tipo? Eu não vou falar, porque, por que eu não vou falar? Porque nós vimos isso semana passada, né? De que tipo é esse circuito? Você sabe me dizer? Aí você vai ficar se perguntando, não sei te falar, basta ler aqui. Ele é um circuito retificador com carga resistiva pura, tá? Resistiva pura. Por que resistiva pura? Porque estamos trabalhando com resistores, tá certo? E aí nós teremos as diversas formas de ondas para esse tipo de circuito. Falamos isso na semana passada, beleza? Então vejam que quando eu pego um circuito, tá? Então nós vimos isso aqui semana passada, conversamos tensão de entrada, tensão de saída, né? Quando eu estou utilizando o diodo, no caso eu estou utilizando um diodo, o que vai ser o comportamento da nossa onda, beleza? Tudo em relação ao tempo, tá? Quando eu pego nesse circuito com carga resistiva, né? E eu coloco on. O que é esse bichinho mesmo? Será que você lembra? Ó, acabamos de falar. O que é esse cara? Ah, professor, não lembro. Ele é olha lá, tiristor, tá? Eu estou utilizando um tiristor. Então, quando eu estou utilizando um tiristor aqui, ó, vejam o comportamento das nossas senoides, tá? O comportamento das nossas senoides. E aí você tem que observar o seguinte, né? Principalmente a relação de entrada e relação de saída, tá certo? Então vejam o comportamento de onda. Então aqui formaria a senoide perfeita. Porém, vejam que há um intervalo de tempo aqui que ele chamou de alfa. Vejam que a senoide, como ela se inicia. Então ela se inicia de modo abrupto, tá? De modo abrupto, não é um início como aqui, ó, nossa senoide, não é um início gradativo, é um início abrupto, instantâneo, tá certo? E aí se você está em dúvida, eu tenho aqui a senoide da tensão, que é essa aqui que eu estou passando com o mouse, e eu tenho também a senoide da corrente, tá? Vejam, a senoide da corrente também está relacionada nesse gráfico, tá certo? Então isso é para que vocês possam entender
a formação das ondas, tanto da tensão como da corrente, beleza? E aí vem uma coisa que nós falamos já um tempinho atrás, que são as harmônicas, né? Então, uma coisa que falamos aí um tempo atrás é relacionado às harmônicas. Harmônicas da corrente de carga. Por exemplo, um chuveiro elétrico, tá? Então, vamos analisar isso aqui, ó. Eu tenho uma tensão de 220 volts, potência 4.800 watts, tá certo? Logo, podemos calcular a resistência aqui, né, desse componente, 10 ohms. E qual seria a corrente média? Veja que aqui eu fiz um cálculo da corrente média. Para que eu possa calcular a minha corrente média, tá? Raiz de 2, tensão, dividido pela resistência. Chego a uma tensão, uma corrente média de 31,1 amperes, tá? 31,1 amperes. E aí, vejam o comportamento da corrente, tá? Vamos tendo valores cada vez menores. Olha aí, ó, valores cada vez melhores. Então aqui eu calculo uma dada corrente 1, tá certo? Uma corrente 1, 31,1 amperes. Então vejam que eu estou aí, ó, 15%, né? De 15% aí, ó, 0,3, 0,15, tá? Outra situação aqui, ó, montando um circuitinho com resistores, aí eu tenho um capacitor, formação com diax e triax, tá? Aqui ele está mostrando basicamente aqui, ó, como é a montagem física, tá certo? Como é a montagem física, né? Então aqui, galerinha, quando eu quero ter um controle por ângulo de condução, tá? Eu vou precisar controlar o ângulo desta condução. Eu posso montar um sisteminha, né, um circuitinho com esta configuração, tá? Aí, veja o seguinte, porque a gente tá pensando aqui em controlar, tá? Controlar, tá certo? Então, eu tenho a tensão e eu quero controlar a minha saída. E aí, nós teremos nesse caso aqui, ó, o controle por ciclos. Ciclos inteiros. Lembrem o que é um ciclo, né? Um ciclo pode-se dizer a mesma coisa de um período, tá? Só que esses nossos gradadores, eles possuem algumas deficiências, né? Ó. Então, uma delas, introduzem harmônicas significativas de corrente na rede, tá? Para ângulos de disparo, que aqui eles chamam ângulo alfa, elevados, o fator de potência deve ser baixo. Então, quando eu necessitar um controle, tá? Ó, controle de um ciclo aqui, ó. Beleza? Veja que aqui eu tenho um período, tá certo? Ó, período 1 que ele chamou aqui. Vejam que aqui, ó, ele está pegando 1, 2, 3, 4 vezes aquele período T1 e chamou isso de T, tá certo? Chamou isso de T, um período total, tá? Então vejam que esse T1 ele é parte do período total, ele é parte do período total, tá certo? Então quando eu precisar fazer controles de ciclos, eu utilizaria essa relação aqui, ó. Resistência, corrente, tá? E o tempo T1. O tempo T1 é aquele tempo daquele, vamos colocar assim, microciclo, tá? Ou aquele período pequeno que não for, você não vai considerar ele todo. Então eu dividi em pedaços. O período todo eu dividi em pedaços, como no exemplo anterior aqui, ó, eu dividi em 4 pedaços, tá? Então, só para a gente poder ter um exemplo aqui, ó. Então veja o seguinte, ó, as nomenclaturas aqui. Número de ciclos que são aplicados à carga e o número de ciclos da rede. Então vejam, para que eu possa definir as minhas correntes, tá? As minhas correntes, tanto de entrada como de saída, eu terei esses ciclos, esses pequenos ciclos,
e farei a divisão ou a razão pelo ciclo total, tá? E aqui ele colocou a relação, o número de ciclos aplicados à carga e o número de ciclos aplicado à rede. Então eu faço uma razão entre os dois aqui, ó, para que eu possa definir a minha corrente elétrica, tá? São tipos, a gente tá vendo só os tipos, hein? Nós temos os gradadores que são aplicados na partida de cargas. Então veja o seguinte, ó, eu tenho o controle de tensão de saída do retificador. Então vejam o que nós falamos na semana passada. Veja que eu tenho uma sistemática aqui, ó, de retificação, tá? Pelo gradador. Mas onde está o gradador? Olha ele aqui, ó, bonitinho, tá vendo? Com os tiristores aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho meus gradadores e aqui eu terei a minha retificação. Logicamente, um transformador entre eles, tá? Então aqui é o meu simbolismo de retificação, como vimos nas aulas anteriores, certo? Aqui eu estou mostrando um exemplo, né? Ó, só para, vamos ver aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente poder enxergar melhor, ó. Soft starter, né? Então, potência de 0,75 a 75 CV, a tensão 220 a 575 volts, tipo bypass incorporado, controle com DPS, HMI remota, isso é opcional, tá? Proteções dos motores incorporadas, operações em ambientes de até 55 graus, tá? Beleza? Aqui, ó, HMI, interface homem-máquina, né? Interface homem e máquina. Mais detalhes, vocês podem entrar no site da VEG e conferir esta simbologia aqui, ó. Então, vamos analisar a nossa corrente aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Opa, volta. Pronto, tá aqui. Então, vamos fazer uma análise aqui no nosso gráfico aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, um gráfico de relação tempo e corrente. E um detalhezinho, eu já mostrei esse gráfico para vocês, se eu não estou enganado, quando falávamos de máquinas elétricas. Então, por isso que é importantíssimo vocês começarem a associar outras disciplinas, tá? Por quê? Porque agora a gente está pegando a informação de outras disciplinas e agregando aqui. Beleza? Então isso aqui foi quando eu falei para vocês em máquinas elétricas, falando da partida soft starter, e mostrei esse tipo de gráfico para vocês. Porque nós temos aqui, ó, nós temos a partida direta. Então vejam que na partida direta eu preciso de uma corrente muito alta para dar partida, ou seja, para tirar aquele motor da inércia. Então eu preciso de uma partida muito alta, com uma corrente alta. Eu preciso de uma corrente alta para retirar aquele motor da inércia, e aí eu preciso só naquele intervalo de tempo da partida. Depois eu estabilizo a corrente, tá? Veja que na partida estrela triângulo a minha corrente é instável, e aí em um determinado ponto eu dou um tranco, eu chamo de tranco, né? Ó, vejam que eu saio de uma condição de 0 a 100, por exemplo, né? Vamos pegar uma situação de 0 a 100 no intervalo de tempo muito pequeno. Então é como se eu desse um tranco. Isso é a chamada partida estrela triângulo. Vejam que a partida soft starter é uma partida que a corrente aumenta de forma gradativa ao longo do tempo. E detalhe, é a corrente que eu trabalho com valores menores em relação à partida estrela triângulo e à partida direta, tá? E como isso ocorre, né? Então agora vocês estão vendo, nós falávamos da partida soft starter, né? Que é uma partida mais suavizada, e agora nós começamos a entender que essa partida suavizada vem da onde? Vem de componentes eletrônicos que estão embutidos nesse carinha aqui, tá? Por exemplo, aí nós vimos os diax, triax aí,
para fazer com que essa partida seja mais suavizada. Então aqui dentro nós temos o que? Os gradadores, tá? Ó, controle de corrente de partida de motores usando gradadores. Então a gente já sabe que dentro de um sistema soft starter, o equipamento soft starter, nós teremos os chamados gradadores. Esses gradadores farão a conversão de corrente alternada para corrente alternada, beleza? Ou seja, eu estarei de uma certa maneira equalizando, né, esse meu sinal, transformando a senoide em uma senoide pura, fazendo com que essa partida seja suavizada, certo? Beleza? Tranquilo, né? Temos agora a fala aqui de estabilizadores de tensão de tap variável. Então vejam que eu tenho aqui a minha entrada passando por transformação, e aí, galerinha, ó, o resistor aqui, né? E aí eu possuirei esses gradadores. Olha só, temos dois tipos de gradadores aqui, tá certo? Beleza? E aí quando nós temos mais gradadores, vejam que aí eu chamo isso de estabilizadores, tá? Estabilizador de tensão de tap variável. Então vejam o seguinte, olha só que interessante. Então aqui eu tenho o funcionamento em 4 partes. Vejam que a minha senoide aqui, olha só, a minha senoide neste período, então aqui é um período. E o que eu fiz com esse período? Esse período, né, onde a curva sobe e depois desce e aí chega no ponto zero, o que ocorre? Eu dividi isso em 4 partes, tá? Eu dividi isso em 4 partes. Vejam aqui que estão divididos em 4 partes no tempo, tá certo? 4 partes no tempo. Então vejam aqui, ó, eu tenho uma subida de forma gradual, tá? Porém, ó, olha só que interessante aqui, ó. Tensão 1, tensão 2, tá certo? Ó, tensão 1, tensão 2. Vejam que eu tenho uma subida aqui de forma gradual. Em um determinado ponto, onde eu chamo de T1, ao final dele, eu tenho o que? Um aumento abrupto, tá? Aumento abrupto, ou seja, é instantâneo, tá? Instantâneo. Mas não é tanta coisa. Chegando a esse limite máximo, aonde eu chego nesta amplitude total aqui em cima, ó. Aí a nossa energia começa a diminuir, né? Aonde chega nesse primeiro ponto aqui, ó. Vejam o seguinte, ó. Se eu pegar o meu círculo trigonométrico, nesse ponto onde está o alfa, ó, o alfa não, o π, significa que eu cheguei na metade do meu ciclo, tá? Com isso eu fecho a segunda parte do meu tempo, que é chamada de T3. Ah, professor, eu não estou entendendo esse negócio de T3, T4, T1, essas coisas aradas. Vejam, essa divisão de tempo se dá por esses semicondutores aqui, ó. Então vamos lá, olha aqui, ó. Quando eu estou com o meu T1, passagem liberada, que é essa situação aqui inicial, ó. Vejam que a nossa corrente tem esse percurso aqui, tá? Esse percurso aqui. Nas outras posições, ele não vai circular. Então, ele só terá esse caminho aqui, ó, tá? Passando ao T1 aqui, ó, tá? Passará por aqui e volta. Quando eu estou indo para T2, olha só a situação do T2 aqui, ó. Que é essa outra faixa aqui. Então, veja que eu começo com T1, passo a T3. Aonde está T3? Vamos olhar o T3. O T3, ele está... Cadê o acionamento do T3? Ah, tá aqui em cima, ó. Acionamento do T3. Então, veja, ó. Primeiro passou por aqui, tá? Veio, acionou nossa carga aqui, ó. Resistores, né? Carga resistiva. Aí, continuei aqui, ó. Veja que eu fiz esse gráfico para que vocês possam entender parte a parte, tá? Parte a parte. Vejam que nessa parte aqui, ó, ou seja, finalizou o T1 aqui, inicia o T3, que é esse cara aqui, ó. Passa por aqui, tá certo? Vem para a nossa carga resistiva aqui, ó, que é essa situação aqui, ó.
é esse tempo aqui nessa pedaço da curva que está ocorrendo dentro do meu circuito, tá? Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, ao final desse processo T1 e T3, eu já cheguei na metade do meu ciclo total, tá? E aí, quando eu farei agora a parte inversa, né, a parte negativa, digamos que aqui eu trabalhei na parte positiva, né? E aqui eu farei a parte inversa, que é a parte negativa. Ou seja, se aqui, ó, eu passei para o T1, quando for invertido, eu vou passar agora T2 e T4. Beleza? Então essa é a passagem dos caminhos da corrente, tá? Relacionados ao tempo no tempo. E um detalhe, né? Eu estou analisando um ciclo total, ou seja, um ciclo da minha senoide, né? Como é o comportamento dela para esta estabilização de tensão, beleza? Aqui já um outro circuitinho um pouquinho mais avançado, né? Aqui parte de comutação, ó. Vamos ver o que mais que tem aqui. Esse aqui vamos pegar aqui um outro material que está aqui. Deixa eu ver onde está. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Então aqui, né? Então a gente falou dos gradadores, né? Como é que eles trabalham daquela maneira. Agora, vamos falar um pouquinho dos estabilizadores, tá? Vamos falar um pouquinho dos estabilizadores no break ou filtro, né? Então a gente falou dos gradadores, como é o funcionamento, mostrei um pouco do funcionamento do estabilizador, né? E aí a gente vai um pouco mais aqui falar dele. Aqui ele fala uma história e tudo mais, né? Aqui ele fala como é o funcionamento, então componentes básicos de um estabilizador, né? O que compõe um estabilizador, né? Então o que eu tenho dentro desse estabilizador, tá certo? Então vejam só, um invólucro, né, de plástico, uma placa de circuito e transformador, um seletor mecânico, né, um relézinho. Aí vamos lá, ajuste a tensão para possuir alguns degraus lógicos, né? Então nós temos aí menos 12, menos 6, mais 12, entre outros, né? Só um exemplo. Na medida do possível, tentar usá-los para ajustar a tensão padrão de saída. Então veja o seguinte, como nós estamos falando de estabilizadores, o próprio nome já nos auxilia, que é o que? Estabilização, ou seja, eu preciso estabilidade, tá? Então eu preciso pegar aquela minha tensão de entrada e torná-la na saída mais estável, né? Ou seja, sem tanta oscilação, beleza? E aí, vejam, aí a gente tem que associar também a relação do que eu venho falando para vocês, né? Dos interruptores, também da associação dos PWM, beleza? É quase sempre um relé mecânico, que aí a gente escuta aqueles cliques, né? Eu chamo de tec, né? Tec, 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 quando a gente pega um estabilizador, né? A gente escuta esse seletor mecânico, né? Esse relézinho funcionar, né? Quando a gente escuta esse clique, ou esse barulho de tec no estabilizador, né? Tec, 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 tá? Demora muito tempo para fazer a seleção. Não evita que picos de tensão da rede elétrica cheguem até a sua fonte. Varistores e um fusível que oferecem um nível básico de proteção, mesmo os componentes que você encontra em um filtro de linha, né? Então o fusível eu acho que é bem conhecido de todos, né? Eu acredito. E aí, galerinha, fica uma dica para vocês aí, ó, pesquisarem sobre a NBR 14373, que é uma norma para estabilizadores de até 3 kVA. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Aí nós temos a placa de controle, né, e o autotrafo. Então vejam o seguinte, né, ó, toda a parte de fiação, como é que deve ser, a cor, o que cada um faz, tá certo? Ó, beleza? Filamentos, ó, 360, tá? 360 volts. A parte de entrada aqui, ó, veja lá, né?
110, 220, todos esses detalhes que não aparecem para nós simplesmente, tá? Aí nós temos alguns tipos de estabilizadores, tá certo? Então eu tenho, ó, um estabilizador reator saturável, o estabilizador a impedância variável, tá certo? Ó, temos então indutores e capacitores, beleza? Que vão causar a impedância. Falamos um pouquinho com relação à impedância, né? Na aula de retificação. Estabilizador com mudança de derivação de transformadores, né? E aí vamos começar a falar um pouquinho de cada um, só para a gente ter um conhecimento básico aí, ó. Quando eu tenho um reator saturável, tá? Então esse tipo de sistema ele tem um erro estático na ordem de 0,1%, ele tem um baixo conteúdo harmônico e ele é robusto, tá? Ele é bem robusto. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a minha entrada e a minha saída, tá certo? Aqui a minha entrada, né? O izinho indica entrada e esse ozinho indica saída, tá? Temos o de impedância variável. Esse de impedância variável, lembra? Para que eu possa ter essa relação de impedância, tá certo? Quem estará presente? Um indutor e um capacitor. Né? Indutor e um capacitor, beleza? A vantagem desse tipo de estabilizador, né? Ele tem um baixo erro estático, rápida resposta dinâmica, e uma desvantagem, é complexo esse circuito, né? É um controle que exige grande sincronismo dos interruptores, tá? Então essa seria uma das desvantagens daqueles estabilizadores que tem impedância variável, beleza? Mudança de derivação de transformadores, né? O erro estático não é nulo em regime permanente, o que acarretaria em um elevado custo para aumentar o número de derivações, tá certo? Então vejam que esse tipo de derivação tem essas diferenças aí. Diga, meu brother. O computador aqui travou demais. O Windows 10 não está funcionando nele direito, não. Tem que ver agora se... Eu acho que tem que esperar o Rogério terminar ali. Na hora que o Rogério terminar, não tem mais ninguém. Você pode ficar ali. Eu gravar amanhã, porque a mulher ligou ali dizendo que tá se sentindo bem, não? Tá, beleza, sem problema. Mas chega cedo, viu? Porque amanhã também vai ter aula da Juliana aí. Então só vai ter 2. É só 4 aulas, acho que 2 do primeiro, 2 do segundo. Beleza, mas pra você não ficar aí até meio de 1h aí, se chegar cedo você termina logo, né? As aulas é bem curtinhas também. Não, tranquilo, beleza. Falou, hein? Até mais. Brava. Então vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Então vejam o seguinte, né? Então, usando uma sequência de transistores, né? Ó, então vejam, se eu utilizar um sistema de estabilização, né? Com uma sequência de transistores, isso vai acarretar o que? Um alto custo, funciona como abaixador e elevador de tensão e ele tem um baixo rendimento, tá? Então vejam que se eu precisar, ou se eu quiser, ou se eu pensei em montar um estabilizador que vai utilizar transistores, tá? Transistores semicondutores, né? Eu precisaria ter em mente o seguinte: é um sistema que acarretará alto custo, né? Ele poderá funcionar como abaixador ou elevador de tensão, porém ele tem um baixo rendimento, tá certo? Temos também o compensador de tensão. Veja que aí o compensador de tensão ele nos trará uma boa resposta dinâmica e um baixo erro estático, certo? Então vamos falar um pouquinho de funcionamento, né? Então vamos lá.
A fase vai passar através de um anel de material magnético envolto com fio, também conhecido como eletroímã. Vocês já conhecem, já falamos sobre esse tema. Simples ou bobina toroidal. A variação de corrente no fio provocam forças eletromagnéticas no eletroímã, atenuando a poluição proveniente da rede elétrica. Aí nós teremos o controlador PID. Então combina as vantagens dos controladores PI e PD. O PI, precisão do sistema, erro nulo em regime permanente. O PD aumenta a estabilidade relativa do sistema e torna a resposta mais rápida. Então olha aí, né? Estamos incluindo as relações lógicas, né? Lembra que nós vimos lá atrás, eletrônica, né? Falamos das portas lógicas. Então aqui eu estou incluindo uma relação lógica ao meu circuitinho, tá? Entrada e saída. Então vejam que nessa sistemática, tá? Foi utilizado relação lógica, tá? A tensão elétrica entra no alto trafo através da fase do neutro. Quando a tensão da rede aumenta, os relés Y e X permanecem desligados e o TAP X do transformador é ligado à saída. Quando a tensão de entrada diminui, os relés comutam e o pino W passa a alimentar a saída. A placa é alimentada com 11 volts. Os diodos D1 e D4, os diodos D1 a D4 e o capacitor são a fonte de alimentação. A alimentação do CI principal é de 6,8 volts através do Zener, diodo Zener. O divisor de tensão RX e RW e os triponts de ajuste alimentam a entrada negativa dos comparadores. Quando a tensão, aí é importante agora, ó, quando a tensão da rede varia, a entrada negativa do comparador aumenta ou diminui em relação da entrada positiva. Então nós teremos um ajuste, fazendo a saída do comparador ir para o nível lógico alto, mais ou menos 6 volts, polarizando o transistor e acionando o relé. Isso é o funcionamento de um estabilizador, hein? Só para lembrar, tá? D5 e D6 são diodos, eliminam as transientes e os capacitores seguintes. 3 protegem os contatos dos relés. 4 capacitores e 2 indutores completam o conjunto de filtragem, eliminando os transientes entre fase e terra e os ruídos entre fase e neutro. O CW protege contra sobretensão, tá? Vamos pegar um exemplo para ajustar um estabilizador, né? Então é o seguinte, ó, inspeção visual de montagem, observando se não há soldas frias e se o transformador está bem fixado e o painel frontal também. Verifique pelo código do transformador a voltagem e potência correspondente e coloque o fusível adequado. Ajuste a tensão da rede para 110 ou 220 volts de acordo com o aparelho. Ligue o estabilizador e coloque um voltímetro na saída. Acione a chave liga e o LED deve acender. Ligue uma carga de 400 watts na saída, por exemplo. Ajuste a entrada para 120, 234 volts e ajuste o trim ponts, né, P1 da placa para obter 110 ou 217 na saída. Diminua a tensão de entrada para 110 ou 230 volts e o relé deve comutar a saída também para 110, né, ou 230 volts. Diminua a tensão para 108 ou 207, né, que aqui está ou você trabalhando com essa faixa de tensão ou essa faixa de tensão, tá? Então veja que eu estou trabalhando com 2 níveis aí. Na entrada e o relé deve comutar para 115 na saída.
Ajuste a tensão de entrada para 100 e na saída devemos obter 108. Aumente a tensão de entrada até 129 e na saída deveremos obter 119. Observe que na comutação dos relés eles não podem vibrar. Verifique na DIG de teste se as fases de saídas estão corretas. Beleza? Você tem certeza que gravou? Eu gravei outra. Continuando a pelada. Vamos lá. Parei aqui, né? Então vamos lá. Item 5.7, né? Então isso aqui são algumas situações que vocês podem ajustar o estabilizador, se for possível. Observe que na comutação dos relés eles podem não vibrar. Verifique na DIG de teste se as fases de saídas estão corretas. Manutenção de estabilizadores. Se o equipamento não acender o LED, verifique fusível, chave liga, desliga e o transformador. Se os relés não comutam ao variar o trim pot, ajuste a tensão na entrada de 115 ou 220 e a tensão entre os terminais 3 e 4 da placa para 11 volts alternada. Se estiver correto, meça a tensão de 7 volts contínua entre os pinos 4 e 22 da CI. Meça a tensão de 3 volts e meio nos pinos 2 e 6 da CI. Verifique o trim pot e meça a tensão no pino 5 do CI. C superior a do pino 6, 3 volts e meio. A saída do pino 7 deve estar em 6 volts e o relé 1 deve estar acionado. O mesmo vale para os pinos 3, 2 e 1 do CI. Se os relés não acionarem, verifique os transistores e os relés. Se relé vibrar na comutação C2 ou C1, valores alterados, tá? Então aqui, ó, o circuitinho, né, para que vocês possam ver, o acionamento das chaves serão utilizados nos circuitos drivers, comando por MOSFETs e IGBTs de potência, componentes semicondutores que falamos, né, para vocês, beleza? Tranquilo? Então nós temos aí um circuitinho, eu vou deixar para que vocês deem uma olhada, tá? Então um circuitinho básico de um estabilizador e do que nós estávamos falando daqueles itens anteriores, tá? Beleza? Aí temos o circuitinho de controle, então, o descritivo aí que foi falado, né, um tempinho atrás, as portas lógicas aí, né, para que vocês possam entender. Aí lembrando, né, que a gente precisa entender bem como é que é funcionamento, tá? Mais um tipo de circuitinho aí, ó, um estabilizador com 2 relés, tá? Como é os funcionamentos, todos os acionamentos possíveis. Mais um aí, ó, a placa estabilizada, a placa do estabilizador, né, com filtro de linha, para que nós possamos ver bem esses componentes, transistores. Olha aí, ó, temos diodos Zener, né, placa fixada no transformador, uma plaquinha eletrônica que estará utilizando esses componentes, tá certo? Olha aí que agora nós temos, vejam que interessante, que aqui nós temos já outros tipos de lógica, tá? E aí por isso que é importante a gente associar tudo aquilo que falamos lá atrás, tá certo? Porque agora vem a combinação de tudo, tá? Olha aí, ó, temos pontes aqui, né? Fica bem claro a utilização de pontes, né? Um sistema mais sofisticado, né? Todo um sisteminha sofisticado de um estabilizador. Agora eu queria passar para vocês, né, a relação de filtro de linha e estabilizador. Então o seguinte, ó, o estabilizador ele perde
mais de 6% de toda a energia que passa por ele, tá? O filtro não. Então, o estabilizador nós teremos perda de energia de 6%. O filtro de linha isso não ocorre. Porém, o filtro de linha é mais barato, já que não temos o que no filtro de linha? Transformador e relé. O filtro de linha é um dispositivo passivo, ou seja, não produz variações de tensão criadas pelo seletor de estabilizador. Já estabilizadores suportam cargas de 300 a 600 VA. Nos filtros de linha, a única limitação são os 8, 10 ou 15 amperes do fusível. Os estabilizadores reduzem a tensão de saída quando ligados em uma tomada de 220 volts, tá? Nós temos um exemplo aqui de um filtro de linha. Olha, Flávio, o que será esse componente aqui, hein? O Flávio pode responder o que é esse componente, né, Flávio? Beleza? Certo? Fusível, chaves, né? Todo um sisteminha que é utilizado em um filtro de linha. Módulo de isolação, ou isolamento, ou módulo isolador, estabilizador que utiliza transformadores isolados, ou seja, combinados com disjuntor nos modelos mais caros. Muitas vezes oferecida como substituto ao aterramento, oferece alguma proteção para PCs não aterrados e faz com que o gabinete do micro não dê choque, mas não substitui o aterramento, tá? Então que fique bem clara essa relação. O custo e o desperdício de energia é de 10%, então ele perderá em torno de 10% da sua energia. O no break, olha essa coisa linda que é o no break, esse circuitinho básico de no break. Veja que é dividido em duas partes, ó. Tem uma primeira parte e a segunda parte, não deu para colocar numa folha só, tranquilos, beleza? Então temos o no break, né? Então vamos começar pela bateria. Acumula carga, capacidade expressa em ampere-hora, corrente, duração da corrente, tensão terminal, temperatura, o eletrólito, o eletrodo da bateria. E qual é a vida útil? Em média, 2 após 5 anos, perda totalmente sua capacidade de recarga. A média é 2 anos. Após 5, ele perderá totalmente a capacidade de recarregar, tá? A bateria tem autonomia, né? Autonomia é o tempo em que a bateria da fonte consegue fornecer energia para o computador, depois de um corte de fornecimento através da rede elétrica. Quanto mais equipamentos conectados, menor será a sua autonomia. Muitos de vocês já devem ter se deparado com essa situação, né? Um exemplo, né, de bateria é a de níquel-cádmio. É um tipo de bateria, ou seja, os elementos, né, os componentes que estão presentes naquela bateria, tá? Ela é constituída de eletrodo de chumbo e seu eletrólito é de ácido sulfúrico. Todo mundo sabe, ácido sulfúrico é perigosíssimo à saúde, né? Os elementos químicos básicos são níquel, cádmio, hidróxido de potássio. As baterias modernas usam uma variedade de reações químicas para fornecer energia, tá? Então vejam que essas baterias nada mais é do que reações químicas, inclusive a pilha, tá? Vamos ver, temos outro tipo, bateria de zinco carbono, também conhecida como bateria standard de carbono. A química do zinco carbono é usada em todas as baterias baratas do tipo A, C e D. Os eletrodos são o zinco e o carbono com uma pasta ácida entre eles para servir de eletrólito. Baterias alcalinas, usadas para baterias comuns da Duracell, da Energizer, de eletrodos são o zinco e o óxido de manganês, com eletrólito alcalino. Baterias de lítio, iodeto de lítio, iodeto de chumbo são usados em câmeras digitais por causa da sua capacidade de fornecer aumento de energia.
Isso aqui é pilha, tá? Que eu falei agora há pouco é pilha. Baterias de chumbo ácido, baterias de níquel cádmio, baterias de níquel metal, tá? Então estou mostrando alguns tipos de bateria para vocês, né? Uma usada em automóveis, tá certo? Beleza? As recarregáveis, então são baterias de níquel cádmio, são as recarregáveis. Baterias de níquel metal hidreto, também consideradas recarregáveis, tá? Então vejam os tipos de baterias que nós temos por aí, tá? Então é o seguinte, no break, né? A gente tá falando no break. Então vimos alguns tipos de bateria utilizados, tá? De um resumo: longa duração, né? A autonomia mínima de 3 horas, típica de 8. Aplicação em sistemas de telecomunicações, usadas em UPS quando a autonomia é da ordem de 1 a 3 horas. Aplicação em sistemas de controle e comutação. Para curta duração, aplicação necessitando de potência elevada em um intervalo curto de tempo. Em UPS, com autonomia na ordem de 15 minutos. Placas mais finas, densidade do eletrólito mais elevada. Aí eles falam um pouquinho das baterias, né? Ó, não é o nosso foco falar de bateria, porque na aula de química, beleza? O banco de baterias aí, por exemplo, ó. Tá? Aí ele fala das cargas, né? Inversores. A função do inversor é converter tensão contínua da saída do retificador das baterias em tensão alternada para alimentar continuamente as cargas em qualquer condição. Já falamos sobre inversores, né? Temos a chave estática de transferência. Qual é a função? Conectar a carga à saída do inversor ou rede reserva. Em condições normais de funcionamento, a chave estática conecta a carga à saída do inversor, tá? A transferência automática será inibida se esta estiver fora dos limites de tolerância aceitáveis ou se o inversor e a rede reserva não estiverem em fase. Vamos falar agora do no break, como é que funciona. O equipamento que deve suprir a falta de energia elétrica, né? Vocês já devem estar bem cientes disso. Para isso deve possuir uma bateria. Por isso que nós falamos de vários tipos de bateria, tá? E a mesma deve ser recarregada automaticamente, tá? Os tipos de no break. Então utiliza-se uma variedade de enfoque design para implementar sistema no break, né? Cada um deles com características, performances, né? Então tudo vai de acordo ao enfoque, a necessidade. Então nós temos as stand-by, linha interativa, stand-by ferro ressonante, online dupla conversão ou a delta conversion, né? Offline ou stand-by, alimentação pela rede elétrica, passando pela bateria em cada queda. Aí nós temos a line interactivity, ou seja, a linha interativa. Trata-se de um meio termo entre o tipo offline e online. E aí nesse modelo, o inversor, que é o dispositivo que converte, né, a contínua da bateria em corrente alternada, trabalha em paralelo com a rede, fornecendo parte da energia necessária em caso de falha. Esse no break assume a carga total de alimentação, tá? A chamada linha interativa, circuito verificador, tem por função detectar o estado de energia elétrica, inclusive prever descarga estática. O chaveamento é um dos maiores segredos de sucesso do no break, porque ele tem que ser muito rápido, tá? No caso do online, o chaveamento nem existe, pois em nenhum momento haverá corte de energia, já que o equipamento é alimentado diretamente pela bateria. Então a pessoa nem vai perceber. Se houver uma queda de energia, a pessoa nem percebe. Já os sistemas de chaveamento podem levar cerca de 5 milissegundos. Então, quando eu falo a relação aí que dá, 5 milissegundos é muito rápido, tá? Beleza? Então, lá, sistemas no break, linha interativa,
mais frequente utilizado por servidores de pequena empresa, né, web, departamentais. Então, nesse tipo de design, o conversor, né, que aí no caso é o inversor de bateria para alimentação CA, está sempre conectado à saída do sistema no break. Ao acionar o inversor no sentido inverso, em momento em que a alimentação CA de entrada é normal, a bateria se recarrega, tá? Então nós temos aqui, ó, a chavinha de transferência, temos o nosso queridinho aqui inversor que vai para, por exemplo, o nosso computador, tá? Um exemplo, né? Ó. E aí, carregando de maneira normal e descarregando, falha de alimentação, tá? E aí temos as relações de tempo, beleza? Inteligente, o no break inteligente é aquele tipo comandado por software. Ele envia para o equipamento alimentado, quando possível, mensagens que alertam sobre o tempo restante de energia, possibilitando a tomada de atitudes para minimizar perdas e prejuízos. Tá? Então veja, quando eu tenho sistemas onde não podemos ter desligamentos, né, ocorridos pela rede, então vejam a importância do no break para esses sistemas, tá? De acordo com a sofisticação do software, o programa pode até emitir relatórios sobre as últimas ocorrências de interrupção da rede elétrica e até mesmo apresentar um autodiagnóstico. Então, aqueles sistemas mais inteligentes poderão fazer esse tipo de diagnóstico. O ferro ressoante, né? Ferro ressoante era o mais usado para a faixa de potência de 3 a 15 VA. Então esse design, esse desenho, né, depende de um transformador especial de saturação que terá 3 enrolamentos. Circuito de energia primário vai da entrada do CA através de uma chave de transferência e do transformador até a saída. Caso haja uma falha de alimentação, a chave de transferência se abre e o inversor toma a carga de saída. Certo? Então esse é o ferro ressoante. O inversor se encontra no modo standby e se energiza quando falha a alimentação de entrada e se abre a chave de transferência. O transformador possui uma capacidade especial de ferro ressonância que fornece regulação de tensão limitada e correção da forma de onda de saída. Tá? Isolamento dos transitórios de alimentação do CA fornecido pelo transformador ferro é tão bom ou melhor do que qualquer filtro disponível, mas o transformador de ferro em si mesmo cria uma severa distorção transitória na tensão de saída, o que pode ser pior que uma conexão deficiente. Então a gente precisa entender qual é o melhor tipo de no break que nós devemos utilizar em nosso sistema, tá certo? Nosso sistema. Mesmo quando se trata de um no break standby, o que é um standby? Aquele no break que está na espera. Por design, o no break standby ferro ressoante gera uma grande quantidade de calor, devido a que o transformador ferro ressoante é inerente e ineficiente. Então, se gera calor, teremos o efeito Joule e haverá muitas perdas. Esses transformadores são também grandes com relação aos transformadores de isolamento habituais. Portanto, no break standby ferro ressoante costuma ser bastante grande e pesado. Tá? Então, nós temos aí a simbologia desse tipo de no break, beleza? Então ele terá este jeitão aí que vocês estão vendo na tela. O de dupla conversão trabalhará desta maneira. Veja que agora eu tenho, além dos inversores, né, de chaves, bateria, eu tenho uma retificação. O que é retificação? Alternada para contínua, certo? O tipo delta, veja o tipo delta, nós teremos um transformador chamado delta, tá? Transformador tipo delta, colocado aí, vejam as diferenças, tá certo aí, ó, tá?
Aqui é só um exemplo, né, de fabricantes, né, e tudo mais. Beleza, galerinha? Então, nós falamos aqui com vocês sobre os nossos queridinhos, né, que hoje falamos dos conversores CA para CA, mais conhecidos como os gradadores e estabilizadores, no breaks, né, filtros de linha, beleza? Mas o importante, não vou entrar em cálculo, né, para vocês, eu acho que não é interessante nesse momento a gente falar de cálculo, tá? Então, meus amiguinhos, vocês entendam bem o começo. O principal é qual é a função de um conversor de alternada para alternada, que eu falei no início deste vídeo, tá? Beleza? Tranquilo? Foi um vídeo longo, né? Então eu aconselho vocês o seguinte: assistam mais de uma vez, né? Assistam por partes. Então assiste um pedaço hoje, outro pedaço amanhã, para que você possa ter um entendimento de melhor qualidade, tá certo? Lembrando a vocês do seguinte, né? Com isso aqui agora finalizamos, né, os nossos 4 conversores, beleza? E aí não se esqueçam dos projetos que devem ser realizados, tá bom? Um abraço para vocês. Agora eu quero que vocês foquem nos projetos, tá? Deem uma pequena introdução nos conversores, repetindo: choppers, contínuo para contínuo; inversor, contínuo para alternada; retificadores, alternada para contínuo. E agora falamos dos conversores, alternado para alternado, tá? Então foquem nos projetos, tá? Foquem, porque esse é o principal ponto de vocês. Um abraço para vocês e até